essa é interessante, né? Quando você faz saltos consecutivos, tá? Na mesma direção, obviamente, por exemplo, você faz uma quarta, tá? E depois uma terça, vou colocar aqui o bemol para não ficar um salto errado, né? Mas se você faz uma quarta e depois uma terça, neste caso, o que nós temos aqui? Assim como nós temos por grau conjunto, nós temos por salto também. Que é o quê? Um movimento melódico. Movimento melódico. O que é isso? A linha melódica está indo na mesma direção. O resultado real é como se ela tivesse saído deste Fá e chegado neste Ré. Tá? Esse é o resultado mais estrutural do que você acabou de fazer. Então ele faz Fá, Si, Ré. Tá? Então chega lá no Ré de forma mais efetiva. Desculpa aí, eu não solfejei direitinho, mas vamos para cá. Então, ó, neste caso aqui, então você sempre vai entender esse movimento como uma espécie de salto que saiu do Fá e chegou a Ré. Portanto, o ideal é que você trate ele como salto. Ou seja, você prepare e compense ao final do movimento. Certo? Ao final do movimento. Então, é interessante que você faça esse pensamento, né? Estou saltando e tal, e aí daqui para cá eu vou lá e compenso, e aí a linha melódica começa a estar mais orgânica, tá? Outra coisa também é que se dentro do mesmo movimento melódico, ou seja, dentro da mesma direção, isso aqui podia ser descendente, tá? Mas dentro da mesma direção, vou fazer agora um exemplo descendente, vou colocar duas terças. Perceba que de propósito eu não corrigi aqui o intervalo, não é Si bemol, é Si natural, tá? Então imagina, o movimento é como se eu saísse deste Fá e chegava a esse Si. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma quinta diminuta. Então, se nós temos aqui uma quinta diminuta, que sai desse Fá e chega nesse Si, tá? Efetivamente, como eu falei para você, aqui soa como se eu saísse desse Fá e chegasse nesse Ré. Aqui também, aqui soa como se eu saísse desse Fá e chegasse nesse Si. Portanto, efetivamente, estruturalmente, eu estou escutando esse intervalo de quinta diminuta aqui, tá? De quinta diminuta. Daí, essa estrutura, embora eu tenha dois saltos consecutivos de terça possíveis, mas neste caso, não vai estar correto. Por quê? Porque o intervalo resultante é um intervalo diminuto, portanto dissonante, então ele vai estar errado, tá? Ele vai soar mal, não vai estar dentro do estilo, portanto considerado um movimento errôneo, certo? Ele não deveria ir para aí. Ah, professor, mas como é que eu conserto? Bom, pode pôr um Lá aqui, se possível, vai depender das outras regras. Pode pôr um Lá, se possível, pode pôr o Dó, tá certo? Aqui eu tenho apenas uma terça, então é tranquilo, eu posso soltar essa terça e depois um Dó, tá certo? Então, isso resolveria, tá, esse problema com a nota Si, ok? Muito bem, então qual seria a regra? A regra é, depois de dois saltos consecutivos, as duas notas de extremo dos saltos consecutivos, ou seja, a mais aguda e a mais grave desse movimento melódico, seja descendente ou seja ascendente, desse movimento melódico, não deve ser uma dissonância, tá? Não deve ser uma dissonância, ok? Nem uma quinta diminuta, nem uma quarta aumentada, certo? Nem uma sétima, por exemplo, mas uma sétima já seria mais difícil, porque você teria que encadear duas quartas. A gente viu que não pode realizar duas quartas seguidas, né? Não pode realizar duas quartas seguidas. No caso, duas terças, quarta ou terça, terça ou quarta. Você não pode realizar duas quartas, tá? Duas quartas daria uma sétima nos extremos. Eu só ia uma quinta, uma quarta, ou uma quinta, uma terça. Aí a gente viu também que não pode. Por quê? Porque a partir de quinta você precisa compensar, resolver e compensar. Aliás, preparar e compensar o salto, tá? Então aí fica mais restrito a este caso aqui de quartas e quintas diminutas, tá? Muito bem. E no caso, para reforçar, né? Para reforçar, os saltos consecutivos devem esboçar, ou seja, devem apresentar a tríade, tá certo? A tríade. Agora vamos fazer aqui uma pequena linha melódica ainda sem pensar, tá? Ainda sem pensar. Bom, essas foram as regras de salto, tá? Essas foram as regras melódicas. Basicamente, é isso que você precisa se preocupar quando você constrói a linha melódica, somente a linha melódica. Aí nós temos ainda as regras harmônicas, tá? Que aí vai ser a relação entre essa linha melódica que você está construindo
com o cantos firmes, que aí você vai ter outras limitações do que pode e o que não pode fazer, tá? E nós temos uma terceira categoria de regras, que aí também depois vai se somar essas duas anteriores, que são as regras estruturais, certo? São as regras estruturais, aquilo que você pode fazer no início do compasso, no final do compasso, ao meio do contraponto, outras coisas que vão acontecer aí, tá certo? Então, vamos tentar só fazer a linha melódica sem pensar muito sobre essa questão aqui, praticando aquilo que a gente viu no nosso vídeo anterior. Por exemplo, eu quero aqui realizar o modo dórico em Sol, certo? Modo dórico em Sol. Bom, vou fazer no modo dórico, tá? Tá aqui, ó. Dórico, fazer a linha melódica no modo dórico. Vou fazer essa linha melódica apenas com mínimas, tá? Claro que você pode fazer com semínimas, pode fazer com mínimas, pode fazer com semibreve. Você pode, depois a gente vai ver isso, você pode juntar as coisas, que também tem, de certa maneira, tem algumas regras por ritmo, mas depois a gente vai ver isso aí, tá certo? E aí, assim, você pode juntar uma série de comandos. Vou fazer aqui apenas com mínima para a gente praticar legal o que a gente viu agora. Então vamos lá. Vou fazer o dórico em Sol. Então o dórico em Sol seria qual? Armadura de clave, né? O que é que eu coloco aqui? Tá? Fazendo aquela relação então com a escala maior, certo? Se o modo dórico é o modo do segundo grau e eu estou querendo o modo dórico na nota Sol, então a nota Sol é vista como segundo grau de alguém. Então Sol é segundo grau de quem? Tá? Sol é segundo grau de Fá. Exatamente. Então, eu preciso colocar aqui a armadura de clave da tonalidade de Fá maior, tá? Muito bem, se você não entendeu o que eu acabei de explicar, volta lá no vídeo número 2, tá? Volta lá no vídeo número 2, que são os modos que a gente vai começar a trabalhar, que são 4, tá? Volta lá, dá uma revisada, faz uma praticada em casa, tá certo? Aí você vai entender tranquilamente isso aqui. Então, vamos lá, começando da nota Sol, eu vou fazer aqui uma linha melódica básica, simples, tá? E aí vem uma outra dica, tá? Uma outra dica quando você estiver fazendo essas linhas melódicas, são mais simples, são mais tranquilas, tá? O que é que você vai fazer? Você vai dar preferência ao grau conjunto, certo? Você vai dar preferência ao grau conjunto. Só quando você não pode realmente fazer uma segunda para cima ou para baixo, tá? É que você vai fazer um salto de terças. Ah, não posso fazer também nem segundas nem terças. Aí você faz o salto de quarta. Ah, não posso fazer segundas nem terças nem quarta. Aí você faz o salto de quinta. E assim por diante, tá? Então os saltos eles vêm bem menos quantidade, em bem menos quantidade do que as segundas e as terças, tá certo? As segundas e as terças. Então, olha bem, comecei lá no Sol, vou fazer um movimento, tá? Não vou me preocupar com outra coisa aqui, tá certo? Que aí tem a ver com questões estruturais que depois a gente vai ver, tá? A gente está apenas na nossa regra as regras melódicas, tá? Então, vou descer aqui grau conjunto, tá tranquilo, tá? Poderia subir aqui de novo, tá certo? Continuar subindo, por exemplo, sem problema nenhum, tá? Aí agora eu vou preparar um salto, ó. Por exemplo, preparei o salto do Sol, saltei, tá? Vou saltar uma quinta aqui, ó. Vou colocar as hastes tudo para cima, porque eu estou pensando na voz ascendente, tá? Mas agora, tem a pergunta, será que eu saltei certo? Vamos ver? Ó, vou fechar os compassos aqui, ó. Será que eu saltei certo? A primeira coisa a lembrar, tá? É que, no caso, eu estou num ritmo de mínimas, então não é que estaria errado, mas não foi um salto preferível, tá? Ou seja, preferivelmente, o salto deveria estar do tempo fraco para o forte, tá? Então, neste caso, eu saltei do tempo forte para o fraco, certo? Então, preferivelmente não é dessa forma que eu deveria fazer, tá certo? Mas possível, tá certo? Não é um erro neste caso, mas preferivelmente deveria ser do fraco para o forte, tá certo? Vamos continuar. Aí, cheguei aqui, compensei o salto, né, ó? Compensei o salto, ok? Compensei, na boa, tá? Tá tranquilo até agora. 1, 2, 3 compassos, estou no quarto compasso, então ainda tenho muita coisa para fazer. Daí o que acontece? Eu posso já encarar essa segunda descendente aqui, ó. Segunda descendente que foi a resolução do salto, né? Compensação do salto. Já posso pensar nela, por exemplo,
preparando um novo salto, tá certo? Então, compensei o salto, agora eu estou preparando um novo salto, e aí eu vou saltar novamente, por exemplo, para o Sol, certo? E aqui tem uma regra estrutural, que depois a gente vai olhar, mas eu já vou adiantar aqui, tá certo? O contraponto, de modo geral, tem que ter o âmbito máximo, né? Assim, de modo geral, de 1/8. Neste caso, passou um bocadinho, né? Passou um bocadinho, tá? Do Fá para o Sol, certo? Passou um bocadinho. Mas, como nós temos, com mais vozes, nós temos aí a possibilidade de 1/10, tá? Eu vou encarar aqui como se o meu contraponto aqui fosse para 3 vozes, certo? Só a título de colocar o exercício para andar, para a gente não estar explicando isso aqui, refazendo, etc. Depois a gente vai fazer isso quando a gente chegar na prática real mesmo, tá? E aí eu vou deixar aquele Sol lá intactozinho, bonitinho, e agora eu vou fazer a outra regra, tá? Aquela que eu disse que era possível. Ó, novamente saltei no forte para o fraco, o que não é indicado, né? E aí, como não é indicado, eu já fiz uma vez, eu vou refazer isso aqui, tá bom? Vou refazer, ao invés de saltar a partir do Dó, vou colocar aqui o Si bemol, certo? E agora sim eu vou saltar para o Fá, certo? E aí ele resolve duas regras, né? Duas regras, aqui eu estava explicando nesse instante, que tem que ter o âmbito de 1/8, então Fá já foi cantado aqui, agora foi cantado lá como nota mais aguda, tá certo? Depois a gente vai ver por quê. E aí eu preparo o salto do fraco para o forte e agora tá melhor, tá? Tá mais interessante da forma como está. E aí ao chegar nesse Fá aqui eu vou utilizar aquela minha exceção, aquela minha possibilidade, né? De resolver, resolver o meu salto por meio, ao invés de uma segunda, resolver através de uma terça, tá? Então, estou resolvendo o salto aqui através de uma terça, certo? O Ré. Ora, uma vez resolvido através da terça, como eu estou em movimento descendente, porque Fá, Ré, como eu estou em movimento descendente, eu posso pegar já a partir daí e emendar naquela outra regra que diz que eu posso fazer saltos consecutivos desde que seja de terças, ou quartas, terças, ou terças e quartas, mas quando realizar terças e quartas, realizar em movimento descendente, quando realizar quartas e terças, realizar em movimento ascendente. Neste caso eu estou em movimento descendente, já comecei com a terça, posso incluir uma quarta, tá? Uma quarta. Ok, cheguei nessa quarta aqui, agora finalizando o meu contraponto, ou pelo menos indicando que eu vou finalizar, tá certo? Eu vou colocar esse Si aqui. Por que esse Si, professor? Por quê? Aquela outra história. Ó, movimento melódico vindo desse Fá até o Lá. Então, na verdade, os dois saltos são vistos como um salto apenas, né? Saindo lá do Fá e chegando no Lá. Então, aqui é como se eu tivesse um salto grande que foi compensado, né? Que foi compensado aí pelo o Si. Como se eu tivesse, né? Eu não tenho efetivamente, mas auditivamente ela vai acabar tendo esse sentido, tá? E aí, preparei ali com Si. Aqui eu vou agora realizar o final aqui, utilizando uma regra estrutural que depois a gente vai ver, tá? Que é o fato de, no penúltimo compasso e no último compasso, tá? Eu poder utilizar um ritmo menor, ou seja, um ritmo, aliás, um ritmo maior, mais largo, né? No tempo, ou seja, 4 tempos, nesse caso, 2, 2, agora 4 tempos, tá? 4 em Lá, 4 em Sol, e aí você finaliza aqui, vou finalizar o meu contraponto aqui. Vamos ver quantos compassos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos, é mais ou menos o mínimo aí de um contraponto médio, tá certo? Então 8, 9, 10, 11 até mais ou menos 12 compassos seria um tamanho razoável, tá? Para um contraponto, tá certo? Então tem muitos autores que defendem que de 9 a 11, outros defendem que deve ser de 12 especificamente, com raras exceções, tá certo? Mas aí obviamente que existe essa flexibilidade, então estou terminando aqui com 8 porque era um exercício, tá bom? Basicamente isso. Então, terminei como? Terminei ali uma notinha rápida, tá? Cheguei aqui no Lá, era um Si, Lá, e aí termino o Sol, vem outras regras estruturais em relação a isso, tá certo? Mas quando a gente está trabalhando com qualquer modo que seja, tá certo? O ideal, a duas vozes principalmente, é que o contraponto inicie
com a finales do modo, tá? E termine com a finales do modo, depois você vai ver outras opções que isso é possível fazer, tá certo? Mas aqui a gente terminou e concluiu com a finales do modo, tá certo? Então é isso, gente. Aqui já deu para trabalhar, deu para relembrar algumas regras que a gente viu, né? Dos saltos. Se tiver passado uma ou outra regra que a gente acha que vai ser interessante, mais na frente a gente vai estar retomando, tá certo? Quando a gente estiver fazendo os exercícios, a gente vai estar retomando essas regras, mas basicamente aqui você tem todas as possibilidades, ou pelo menos as principais possibilidades dentro da construção do contraponto. Então, lembrando só uma coisa, dá sempre preferência para o grau conjunto, tá? Os saltos vêm aí como se fosse a cereja do bolo, né? Ou seja, o creme de chocolate no teu bolo, né? Então, assim, é aquela parte para dar mais ênfase em alguma coisa, para deixar o contraponto mais vivo, etc e tal, certo? Neste caso aqui, eu fui apenas criando a linha melódica, não tenho nenhuma pretensão aqui disso soar realmente bem, tá? Mas depois a gente vai construir, vai tocar para ver se soa bem ou não soa, daí a gente vai chegar a essa conclusão, tá? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi especificamente para mostrar as regras de construção, aliás, regras de construção melódicas do contraponto modal, tá? Do contraponto modal. Então, obrigado por ter assistido até o final, tá? E até a próxima nossa aula. Não perca para a gente continuar construindo, tá bom? Obrigado.